Oi, tudo bem? Eu sou a Rafaela Murat e hoje eu vou ensinar sobre variações linguísticas. Então, para começar, o que são variações linguísticas? Variações linguísticas são as alterações feitas em uma língua a partir das diferentes formas de expressão de seus falantes e pode ser motivada por diversos fatores. Ou seja, os falantes de uma mesma língua, eles não vão falar igual. Existem várias formas diferentes de se falar e todas elas são corretas. Só que existem vários fatores, né, que vão influenciar essas mudanças, e a gente vai ver isso hoje, né, o que pode influenciar mudanças na língua, na forma que a gente fala, na forma que a gente escreve e tal. Então, para começar, a primeira variação que a gente vai ver hoje é a variação diatópica, variação regional. A variação diatópica é fruto das diferenças geográficas entre falantes, sendo elas de regiões ou de países que falam a mesma língua. Ou seja, eu, como carioca, dificilmente, na verdade, não vou falar igual a uma pessoa, por exemplo, que é da Bahia, né? Nós vamos falar de formas diferentes, sejam elas usando palavras diferentes ou pronunciando palavras de forma diferente. Essa diferença pode se dar de várias formas. Ou, por exemplo, no exemplo de países, nós brasileiros não vamos falar igual a uma pessoa de Portugal. Um exemplo é a palavra apelido. Apelido aqui a gente usa para um nome carinhoso para alguém que a gente seja mais íntimo, enquanto em Portugal a palavra apelido é utilizada para o nosso sobrenome, entendeu? Então, pode ter diferença de sentido, de pronúncia e tal. Segundo, temos a variação diacrônica, a variação histórica. A variação diacrônica se apresenta como resultado da passagem do tempo, ou seja, com o passar do tempo, pela língua ser viva e estar constantemente mudando, nós vamos encontrando novas necessidades de introduzir coisas no nosso vocabulário, coisas na nossa língua, palavras, expressões, o que seja, porque as coisas vão mudando com o passar do tempo. Então, assim, essa mudança pode se dar pela chegada de estrangeirismos, ou seja, palavras de língua estrangeira. Vou dar um exemplo, a internet. A internet era uma palavra que não existia 100 anos atrás na língua portuguesa. Mas com as mudanças tecnológicas e tal, surgiu a necessidade dessa palavra surgir e estar presente no nosso vocabulário do dia a dia. E é uma palavra de língua inglesa. Ou então, assim, expressões que caíram em desuso. Um exemplo clássico é o vós-me ser, que virou você, né? Ninguém mais fala vós-me ser hoje em dia, igual falava-se antigamente. Ou, né, necessidade de introduzir palavras novas à língua com o passar do tempo. E é por causa disso que a gente encontra muita dificuldade em ler clássicos de literatura. Se a gente pega um livro do Machado de Assis, por exemplo, dificilmente a gente vai compreender 100% do que está escrito ali. 100% das palavras, do significado das coisas, da história, porque são palavras com as quais a gente não está familiarizado. Porque são palavras que não estão mais no nosso cotidiano, a gente não usa mais elas com frequência. E também, eu como jovem, posso ter dificuldade em conversar com uma pessoa mais idosa, porque nós jovens temos nossas gírias, enquanto as pessoas de antigamente usam outro vocabulário, de outra época. A variação diafásica, que é contextual, ela se dá justamente em função do contexto em que o falante está inserido. Então, ela pode ser formal ou informal. Ou seja, se eu estou falando com um amigo próximo, eu vou usar um vocabulário mais informal e tal. Vou falar gírias, abreviações e tal. Enquanto se eu falar com uma pessoa muito importante, assim, sei lá, um chefe de trabalho, eu vou, obviamente, adaptar a minha fala à situação na qual eu estou inserido. Então, eu vou usar umas palavras mais formais, vou usar palavras que eu não usaria casualmente no dia a dia, né? São palavras mais de acordo com a norma culta. A variação diastrática, ela ocorre a partir das diferenças socioculturais entre os falantes que pertencem a diferentes grupos sociais. O que é isso? Pessoas que pertencem a diferentes grupos sociais vão falar diferente, né? E essas diferenças, elas podem muito ter a ver com o acesso ou não à educação e à norma culta da língua que essa pessoa pode ter tido.
Então, assim, uma pessoa que é muito privilegiada e que teve acesso à educação de ponta vai falar diferente de uma pessoa que nunca pisou numa escola, por exemplo. Mas isso não quer dizer que essa pessoa que nunca pisou numa escola fala errado. Isso vai puxar um gancho para um outro tópico que eu queria abordar nessa aula, que é as variações linguísticas e o preconceito linguístico. O que é o preconceito linguístico, para começar? Preconceito linguístico é a prática de difamação por desconhecimento da norma culta da língua. Ou seja, é você julgar alguém por ela não falar de acordo com o que é considerado certo gramaticalmente. Só que isso é uma forma de preconceito. Porque você não pode julgar, você não pode dizer que uma pessoa fala errado só porque ela não teve acesso a uma norma culta da língua, conhecer o que é considerado certo. E a variação diastrática, o problema da variação diastrática é exatamente isso. As pessoas tendem a julgar quem fala errado, só que não existe falar errado, porque a função da língua, a função da língua básica, assim, é a comunicação. Contanto que você esteja entendendo o que a pessoa quer dizer, ela está falando certo, porque ela está conseguindo comunicar suas vontades, ou o que quer que seja, está conseguindo comunicar exatamente a mensagem dela, entendeu? Então, assim, o estudo das variações linguísticas é essencial para a gente combater as práticas do preconceito linguístico no cotidiano, para saber que não existe certo nem errado, só existem formas diferentes das pessoas se comunicarem dentro de uma mesma língua. Então é isso. Qualquer dúvida, mandar mensagem. E é isso. Obrigada pela atenção.